quando a gente fala assim, muitas vezes, né? Ah, eu preciso mesclar canais. Mas será que tu já chegou no potencial daquele canal que tu já que tu tá O trabalhando? alcance e a potencialidade daquele canal? Exatamente. Então, são coisas importantes. Muito bem, senhoras e senhores. Sou Luiz Paulo Teixeira e estamos aqui em mais um episódio do Growth Center. Esse programa que fala de negócios para quem está na especialidade do growth ou fala também do mundo de growth para quem somente está no mundo dos negócios. E vocês sabem que o estilo de trabalho nosso aqui é uma conversa de corner de café, aquele, vamos parar assim, uns 15 minutinhos hoje à tarde para tomar um cafezinho, e a gente traz pessoas para esse corner de café, pessoas incríveis, admiráveis, que estão com a mão na massa e falando de coisas que elas vivem no dia a dia para a gente poder democratizar e aproximar vocês dessas pessoas incríveis. Então, começando esse nosso bate-papo, eu tenho aqui uma mulher poderosíssima. Ela é a dama do growth, ao que me parece. Quem que está aqui à minha esquerda? Oi, tudo bem? Meu nome é Thaís Barbosa. Vou me apresentar. Posso me apresentar já? Do jeito que você quiser, a casa é sua. Obrigada. Primeiro, eu vim dizer, vou falar de características pessoais, porque isso compõe muito a minha parte profissional. Manda bala. Então, eu sou atleta de taekwondo, que é uma arte marcial. E atletas de taekwondo, assim como qualquer arte marcial, entra pra guerra e entende que a batalha não é fácil e não desiste. Muito Não entra bem. pra perder. E se perde, ergue a cabeça e continua. Dali. Então, a primeira coisa, eu acho que muito importante é isso. Segundo, sou mãe de uma menina de 7 anos, a Betina, Que coisa delícia. mais linda da minha vida. E daí, com isso, agora eu vou falar da minha parte profissional. Eu tenho 29 anos, mas eu tenho 12 anos no mercado de marketing digital e growth. Eu acabo trabalhando aí com grandes empresas. Hoje eu dou consultoria para Olímpicos, né, uma das minhas principais empresas que eu dou consultoria. E trabalho numa empresa também, né, privada. Mas É é isso, importante em seu assim. segmento, com muitos Exatamente. Com clientes. muitos clientes, exatamente. E muitos cases pra gente comentar, hein? Ai, que ótimo. Então, e a gente estava falando sobre como você iniciou no Growth. Dá pra gente voltar nesse assunto? Você falou, puta, olha, eu vi uns carinha ali falando um negócio. Como é que você começou no Growth? Porque você estava no marketing antes, né? Exato. Então, senhor Rafael Lacense e Anderson Palma, que o Anderson hoje é meu amigo, né? E isso é Eu o que acho eu que ele tá mais. até por Ele aqui. tá. Mais tarde ele passará por aqui, Tá, pelos tá nossos sim. microfones. E o Rafa amanhã. Rafa, que é fundador desse projeto, também vai estar em alguns outros projetos aqui com a gente. Olha só, amanhã eu venho então pra falar com ele, dar um oizinho. Mas eu comecei por causa deles, eles são referências pra mim em relação a growth e a marketing. Quando eu falo até growth e marketing, né? Hoje eu não consigo ver essas duas coisas descoladas. Separado. É, também não. Exatamente. E também não consigo ver consumidor descolado, não consigo ver produto descolado, então a gente coloca tudo no mesmo saco, né? Porque é importante a gente olhar para todos os pontos. E eu comecei nisso, assim, eu comecei vendo as aulas do Rafael, entendendo que aquilo fazia total sentido para mim, para o momento que eu vivia, para as empresas que eu estava trabalhando, e começou a gerar um resultado bem interessante quando eu comecei a estudar o growth a fundo. E quando você falou que quando você começou a olhar para Growth, algo novo te deu uma nova perspectiva. Que nova perspectiva foi essa? E se você já estava encaixado em alguma organização razoavelmente grande de mercado ou era consultoria? Então, eu estava trabalhando em agência. Quando eu comecei a trabalhar com growth, eu trabalhava em agência. E daí isso é muito estranho, porque é muito difícil os profissionais de agência eles migrarem para o growth de uma forma tão rápida, Sim. porque os nossos clientes da época eles tinham uma sede muito grande de fazer a receita girar, ter muita rentabilidade em relação aos seus investimentos, e muita coisa a gente não conseguia explicar. Muitas ações a gente parava, poxa, por que que tá dando certo, tá dando errado? Às vezes faltavam os elementos, os indicadores ou até do método. Exato. Lembrar que também, quando a gente fala da publicidade, que influenciou muito as agências no Brasil, Uhum, elas, muito tempo foram agências de comunicação, uhum. ah, e a publicidade no Brasil, quando eram majoritariamente trabalhando com grandes veículos de massa, existia uma maneira de geração de negócio que influenciava pelo volume de
de publicações ou volume de impactos. Isso acabava trazendo uma distorção, não é errado, Uhum. mas ou até uma nebulosidade que gerava dificuldade. Mas por que que esse vai funcionar ou aquele outro não? A gente não Exato. tinha métricas que ajudavam, né? Exatamente. E hoje, eu olhando para o mercado, eu vejo que tudo está conectado, né? Mesmo que a gente tenha uma mídia que a gente não consiga mensurar com tanta precisão como a mídia off, ela é importante. Só que a gente tem que saber usar no momento correto, né? E com isso, assim, depois que eu conheci eles, eu comecei a aplicar. Dois cases me chamaram muito a atenção na minha carreira, sei que foram bem desafiadores. Um case é quando a gente olha para uma home center, né? Então era uma grande loja com várias lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Home Center a gente pode falar de lojas Matcom, de material de construção. Isso, material de construção, decoração, então era Tá. tudo. Tipo Leroy Merlin. Não sei se é permitido falar a marca aqui, falei sem querer, desculpa. Não, não, é aquele lugar onde você encontra desde o piso até Exato. um material que você vai colocar de decoração em cima da tua mesa. Exatamente. E daí, com a mesma verba de mídia, a gente tinha que fazer girar o ponteiro. Tipo assim, você tá louco? É impossível. Como é que eu vou fazer isso, né? Exatamente. E não é que virou? Virou, e virou muito bem, com a mesma verba de mídia. E foi na raça, na surpresa. Como é que foi pra acontecer? Foi. Então, a gente tinha uma verba. Na época, inclusive, era mais fácil, entre aspas, fazer essa atração, porque o Google ainda não tinha todas as especificações que ele tem hoje na época, né, em Tá, relação ao seu existiam algoritmo. lacunas de oportunidade Exato. que você podia jogar e ter sucesso ali. Hoje é um pouquinho mais complexo para você nichar ou para pegar as pessoas. O bidding fica mais alto. Exatamente. Eu não consigo hoje fazer com a mesma verba que a gente tinha na época o mesmo faturamento, né? Okay. Então, a gente tinha uma verba aí de 100 mil, a gente faturava 700. Quando eu saí da conta, demorou uns 2 anos. 1 para 7. Uau. A gente começou a vender, a gente vendeu com a mesma verba de mídia, né? 100. A gente virou para 2 milhões e 600 e depois viramos para 4,600. Então, 4 milhões e 600 verba, com o mesmo investimento de mídia. Uau. Mas com estratégias casadas. Então, a gente mesclava muito SEO com links patrocinados, né? Então, a gente vê Pra quem estratégia não de entende, 100. vamos ali para o dicionário SEO. Sim. Né? Mecanismo Search de Engine busca na forma orgânica. Otimização das Exato. buscas. E lembrar, essa otimização de buscas, ele leva um tempinho, porque o algoritmo vai estudando e fala, é por aqui esse caminho. Então, SEO era um tipo de ação. Qualquer outro? Era links patrocinados, daí links dentro patrocinados do Google, né? Do Search. Google Search. Aquele negócio, quando você faz um pedido, aparece 3 que patrocinaram na frente, ou então os displays, que é quando aparece, entra no site, aparece ali do lado de uma propaganda, né? Vocês que entendem super disso, pode parecer basal, mas é importante a gente trazer para todos estarem inclusos, né? Exatamente. A gente começou a modificar e a mesclar essas duas estratégias de forma diferentes. Estratégia dentro da própria estratégia. Então, a gente desceu para o tático de uma forma muito... a gente olhou bem minuciosamente, porque foi muito importante esse trabalho. Então, quando a gente fala assim, muitas vezes, né? Eu preciso mesclar canais. Mas será que tu já chegou no potencial daquele canal que tu já tá trabalhando? O alcance e a potencialidade daquele canal? Exatamente. Então, são coisas importantes. Outra coisa que a gente respeitou bastante foi os ciclos em relação à maturidade do negócio frente ao mercado. Então, isso tem que ser respeitado, sim. Você consegue dar um pouco de contexto para isso? O que é respeitar? O que são esses ciclos para a gente falar que a gente vai respeitá-los? Sim, então, tirando lá do livro Tração, acho que é um livro bem importante. Né? Traction ou Tração em português, livro que fala dos canais de tração e como você otimizar ou alcançar resultados pelos principais canais de tração das empresas. Exato. Mas vamos lá. Mas tem um porém que ninguém olha muitas vezes. É olhar para a maturidade do negócio frente a essa estratégia. Então vamos entender dar esse contexto para a gente sacar isso aí. Então, tem 3 fases principais, né? E o Gabriel coloca lá para nós. A primeira fase é quando a gente olha para a empresa e ela está fazendo ainda a validação do produto. Então, tem uma maturidade para te olhar para os canais de aquisição. A outra fase é quando a empresa quer gerar tração, ela já está ali, já validou o produto e precisa vender cada vez mais.
Mas ela não tem nenhum problema com Product Market Fit. Não. Quer dizer, o produto ele já está ok para entrega, ele já operacionaliza bem, e o cliente já tem a consciência que aquilo resolve a dor dele. Exatamente. O que não quer dizer que na segunda fase não vai surgir dores e que tu não tem que continuar escutando. A escutativa ela tem que existir sempre, né? Mas você pode acelerar que esse tipo de problema razoavelmente já está resolvido. Exatamente. E tem o terceiro, onde essa empresa ela já está tão consolidada no mercado que ela tem que criar inovações, né? E daí é aí que eu sempre falo para as minhas consultorias e para as pessoas que eu dou aulas, minhas mentorias, que é: vocês têm que entender onde que tá a empresa hoje, onde que ela se encaixa para te iniciar algum projeto ou algum planejamento estratégico de growth. Cara, sensacional essa preocupação, porque todo mundo deseja escala, todo mundo deseja muito lucro, e quando o pessoal fala de growth, então quer dizer que dá para ficar muito rico, esse negócio dá para fazer a curva exponencial, que não é a curva de growth. Calma lá, galera. Vamos devagar. Pensando negócios, uma parte do diagnóstico fundamental é em que momento a sua empresa está, ou aquele seu produto que você está querendo acelerar está. Se você estiver na hora errada, é que nem colocar uma pessoa que acabou de sair da faculdade, e isso não entendo de uma maneira pejorativa, pegar todas as pessoas que só saíram de faculdade e colocar na presidência de todas as empresas. Elas podem ter, às vezes, a capacidade técnica, mas a falta de algum repertório pode fazer com que você perca um excelente talento e a excelente empresa, porque colocou a pessoa errada na hora errada. O growth na hora errada pode arrebentar a empresa e dar ré. Exatamente. E da forma como a gente coloca, né? Então, eu sempre inicio aí. Bom, onde estamos? O que a gente precisa resolver? É muito importante ter essa visibilidade. Não só com marketing. A gente tem que olhar para produto, sim, para cliente, o entendimento que a gente tem em relação à experiência do usuário e tudo mais. Outra coisa importante, será que já chegamos no potencial em relação ao canal de aquisição que a gente tem hoje? Às vezes a gente fala, nossa, estou performando super, mas super em relação a quanto? Qual que é o potencial? E dá para medir o potencial do canal de aquisição? Dá para medir o potencial. Inclusive, dá para medir se ele está saturado ou não. Como? Né? Quando ele... Vou dar um exemplo do Google Ads, tá? Tem um momento em que tu gerou tanta rentabilidade, mas tanta rentabilidade que tu não consegue diminuir CPA, que tu já testou todas as tuas estratégias. Então, o CPA ele fica fixo, O que por que é o exemplo. CPA? Custo Desculpa. por aquisição. Perfeito. Isso. Vai me puxando, que às vezes eu vou falando os termos. Não. Para colocar todo mundo na mesma linha. Lembrando que tem Sim. gente que pensa muito no negócio e está querendo entender mais de growth. Por isso que... Exatamente. Então, o custo por aquisição, às vezes, ele tá estabilizado, não tem o que fazer. Tu já testou muita coisa naquele canal e ele tá num custo ok. Beleza, saturou. Como é que eu vou fazer para chegar e ir mais além? Daí sim, quando satura, quando estabiliza, daí ok, tá na hora de olhar para outro canal de aquisição, né? E eu tenho cases bem importantes, assim, por exemplo, na área da saúde. Trabalhei em uma empresa da área de saúde, onde quando eu cheguei na empresa como gestora, a gente estava com CPA de R$80. Quando a gente saiu de lá, o CPA estava em 9. Uau! Mas por que isso aconteceu? Porque a gente otimizamos, exatamente, até entender, poxa, chegamos no nosso limite aqui, não tem mais o que fazer. Né? E aí, todo o esforço a mais, ele não se traduz em lucro. Então, você fala assim, essa é uma outra coisa que é importante, falar assim, qual é o máximo que eu posso extrair de algo sem que aquilo fique tóxico? Exato. Porque às vezes o esforço a mais, você gasta mais dinheiro, mais esforço, e o recurso é sempre infinito, né? Exato. E a gente esquece que tudo que a gente faz é para pessoas. Tudo. Então, a mídia tá colocando, cada dinheiro que tu coloca ali, tu tá investindo, tu tá impactando, cada número, cada KPI que tu gera, é uma pessoa, é um KPI comportamento humano. É o indicador de chave de performance. Exatamente. Então, cada indicador que está respondendo ali, quando tu olha o faturamento da tua empresa, isso tem uma resposta, né? Ou porque tu conseguiu atingir a dor daquele teu consumidor, daquele teu cliente, e ele realmente entrou dentro do teu funil porque ele se sentiu à vontade, ou porque ele tem alguma coisa que ele tem que resolver imediatamente, mas tu sempre tem um motivo. Então, eu nunca olho o número por si só, eu sempre olho o comportamento por trás disso. E daí isso também faz a máquina girar, muitas vezes. Né? É entender que a abordagem, o canal de aquisição, ele é diferente da abordagem. E a abordagem que tu vai tomar com o teu cliente é tão importante quanto o canal que tu vai estabelecer. Eu acho isso tão poderoso.
os indicadores, lembra que a gente falou no começo que a gente antes não tinha tantos indicadores e a gente passa a ter dados e dados mudam a maneira como a gente trata as coisas. Mas acho que tem também um passo depois, é que não são só dados. Às vezes, quem estuda estatística sabe que os dados eles nos dão faro e cheiro, mas existem correlações ou então análises posteriores que não são tão exatas e podem nos dar chaves que mudam o mercado, né? Então, esse é um nível de complexidade, de maturidade de relação com os dados, que eu acho que todas as organizações gostariam de chegar. As organizações que você trabalha hoje chegam a esse nível de olhar além das métricas e tentam suprir ou avançar em comportamentos possíveis a partir das métricas? Sim, hoje as empresas que eu dou consultoria ou as que eu trabalho, sim, tem isso. E eu vou te dizer agora trazendo o outro lado que a gente não gosta de falar muito, né, que são os cases de insucesso, Mas eles são tão né, importantes quanto. são tão importantes. Os que não deram certo foi porque não olharam para essa parte, realmente. Bom, Então é bem importante, todos olham e olham de uma forma diferente, porque o consumidor ele tem que estar no centro de tudo, tudo. ok. E quando a gente fala agora de marketing na área da saúde, é pior ainda, porque o paciente tem que estar no meio de tudo, né. E tu ainda tem muitas, objeções em relação ao mercado, até a própria cultura. E isso é legal também trazer, muitas vezes, para os estudos, né. Qual é o momento cultural? Por exemplo, como que a sociedade vê a saúde? A gente enxerga a De saúde que forma que a gente hoje. consome saúde e quais as Exato. expectativas que a gente tem. Tem até uma linha de pensamento que a gente tem o Customer Experience e agora a gente fala também do Patient Experience ou então do Patient Centricity, que é, assim, a experiência do paciente ou a centralidade no paciente para que as decisões sejam tomadas e as condições empresariais sejam tomadas, né? Exatamente, isso é bem interessante. Quando você trouxe, eu estou aqui pensando nas minhas experiências que tive e nem sempre essas expectativas são verbalizadas. E aí, se a gente não for pesquisar a fundo, um NPS não entrega tudo que a gente precisa. Se a gente for conseguir dados pelo histórico, talvez eles não entreguem toda a informação e a gente pode tomar decisões erradas em relação à atração ou crescimento do negócio. Muito bem. Olha, o papo tá bom aqui e o pessoal já tem me controlado aqui no timer, né? E eu queria perguntar uma coisa para você em dois aspectos. Quando você olha para as empresas que você é contratada para fazer consultoria, elas Uhum, têm expectativas. Você. uhum, Quais são as áreas que te procuram? É a área de marketing ou a área de negócios? uhum. E essas empresas que procuram você para consultoria ou para o trabalho, quais são os maiores desafios delas que precisam ser tratados? E essa minha pergunta tem a ver com, talvez, inspiração para pessoas que possam estar no ouvido e encontrar, talvez, uma solução a partir das suas experiências. Sim. Então, é muito mesclado, né. Muitas vezes a área de marketing tem pessoas que vêm e já sabem o que que é growth, estão bem conscientes do termo e tudo mais, da funcionalidade, mas tem pessoas de marketing que ainda não entendem. Acham que growth a gente leva para um outro caminho. Como, por exemplo, que growth olha só para uma fase do funil, na verdade a gente olha para o todo, para rentabilidade. Eu nem Pois chamo de é. funil mais, né, eu chamo de ciclo. O que a gente quer Ok? fazer é a coisa girar, né. Mas também tem as pessoas de negócio que querem gerar uma rentabilidade maior para os seus investimentos e querem entender como que elas podem aumentar as vendas, escalar as vendas, né. Ok. Então é mais ou menos isso. Mas todos têm algo em comum, é vender. É vender, é receita, eh, mesmo que a gente trabalhe com foco muitas vezes no topo e meio de funil, porque tem empresas que acabam tendo a visualização do negócio de forma diferente, né. O topo e meio fica com uma parte da empresa, um diretor e o outro diretor acaba cuidando do fundo meio e fundo do funil, né. Então, por mais que tenha isso, todos querem vender, todos são cobrados pela venda. Sim. E uma coisa muito curiosa que acontece bastante é a Thaís ser a pessoa que vai lá e vai integrar essas 2 áreas. Porque eu não consigo. Se tiver como, alguém me manda lá no LinkedIn, por favor, se tiver como fazer isso. Mas olhar só para o topo de funil e não entender se ele tá gerando realmente aquilo que tu precisa.
né? Porque eu preciso ter rentabilidade no que eu tô fazendo e preciso vender, né? Então eu tenho que olhar para o todo, é um vício isso, né? Muito bem. E se as pessoas tiverem que te acessar no LinkedIn, que provavelmente é a sua rede, ou você vai dizer qual rede é, como é que o pessoal te acessa para entender um pouco mais da página 2, ter um pouco mais de conteúdo, ou um aconselhamento, uma mentoria? Beleza, então acessem lá meu LinkedIn, é Thaís, sem H e Barbosa com Z. Eu falo sempre isso porque as pessoas confundem. Então tá, é T-A-I-S Exato, e Barbosa com Z. com Z. Isso, exatamente. Me chamem, vamos lá bater um papo, vamos conversar, tomar um café virtual ou presencial também, estou disponível. Tem que ver só a agenda, né? Porque ou eu estou em São Paulo ou em Porto Alegre. Então, esses 2 locais aí vocês podem marcar o horário para a gente conversar. Fiquem à vontade. O Growth, eu não digo para vocês olharem para uma pessoa só, tá? Vão para outras pessoas também, conversem. O Growth Conference está trazendo um monte de gente interessantíssima, Verdade. com conteúdos e visões diferentes. Eu sempre falo que o growth, ele é importante ter pessoas diferentes, com experiências diferentes, e Sim. não ser sempre aquela carta marcada, porque são sempre as mesmas ideias, né? Eu acho muito importante também esse pensamento de comunidade. Né? Comunidade, networking, a gente sempre soube doar, encontrar pessoas diferentes, repertórios diferentes. E aí não é a coleção de diplomas, mas talvez você colecionar repertórios diferentes para ter uma saída boa quando o problema chegar. Então, também sou bastante favorável. Tem muita gente bacana, bastante gente séria que tem história para contar e para dividir. Assim como você que enriqueceu hoje o nosso Growth Center nesse projeto. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua gentileza em trazer tanto conhecimento para todo mundo. Eu que agradeço. E estou disponível, sempre que vocês quiserem, estamos aqui. Logo, logo vocês verão Thaís novamente em nossos estúdios, nossos bate-papos. Queria agradecer você que esteve mais uma vez conosco, acompanhando aqui nas mídias digitais ou de áudio. O Growth Center é esse espaço, o cafezinho da tarde ou da manhã, que a gente se encontra para falar mais de negócios para quem é especialista de growth ou entender um pouco dessa caixa do growth para quem é do mundo dos negócios. Porque juntos a gente vai trabalhar para perpetuar as organizações que trabalhamos. Tá bom, pessoal? Esperamos vocês em breve no nosso próximo Growth Center. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.